Fala, aprovado, aprovada, beleza? Hoje nós vamos ver aqueles tipos de questões relacionados a torneiras. Isso cai em concurso. Como é que você vai fazer quando cair um tipo de questão desse no teu concurso? É muito simples. Quando cair esse tipo de questão, ele sempre está relacionado a tempo. Então, ou é o tempo de encher um determinado tanque, ou é o tempo de esvaziar um determinado tanque. O que é que tu precisa saber? Tu pode ter questões envolvendo duas torneiras. Elas podem estar enchendo esse tanque, ou ela pode estar uma enchendo e outra esvaziando. Qual é a equação que você vai utilizar? A gente sabe que tem aquela equação que a gente coloca um T igualando um T1 mais um T2 e assim vai. Essa é a equação que todo mundo ensina matematicamente. Só que o que vocês vão aprender aqui não tem nada a ver com esse tipo aqui. É uma forma mais simples e direta de se resolver essa questão. Duas torneiras enchendo um tanque. O que tu precisa saber? Tu precisa saber que sempre está relacionado a um tempo e você sempre vai fazer o produto pela soma. Tu só precisa memorizar isso. Duas torneiras enchendo conjuntamente é o produto pela soma. E quando tiver uma enchendo e uma esvaziando, ou seja, quando tem um ralo, uma colocando água para dentro do tanque e uma outra esvaziando, você vai fazer a mesma coisa. Relacionar com o tempo, você vai colocar produto fica produto pela diferença. Sempre você vai usar isso quando tiverem questões com duas torneiras. Duas enchendo ao mesmo tempo e duas, uma enchendo e outra esvaziando. E, professor, quando tiver três torneiras, podendo ser as três enchendo ou duas enchendo e uma esvaziando, a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que você vai fazer? Olha como fica simples. A gente sabe que está ligado ao tempo e a gente vai ter três torneiras. Então, torneira 1 vezes torneira 2 vezes torneira 3. Como é que a gente vai fazer agora os que ficam no denominador? T1 vezes T2. Então, vou pegar torneira 1 vezes torneira 2 mais torneira 1 vezes a torneira 3 mais, quem é que falta agora? Torneira 2 vezes a torneira 3. Quando for três torneiras enchendo, você vai usar essa equação. E quando for duas enchendo e um ralo, uma vazando, fica muito simples. Sempre relacionado ao tempo, que é o que ele vai te perguntar, tu vai colocar torneira 1 vezes torneira 2 vezes, eu vou colocar um R aqui de ralo, tá? Você sempre vai pegar o ralo e vai multiplicar com as torneiras. O ralo vezes a torneira 1, soma. O ralo vezes a torneira 2, subtrai a torneira 1 vezes a torneira 2. Pronto. Essas são as 4 equações que tu precisa saber para resolver qualquer tipo de questão de torneira. Tu pode falar, mas professor, e se eu encontrar uma questão nível difícil com 4 torneiras, 5 torneiras? Aí você precisa voltar para essa propriedade matemática aqui, para não dar erro. Porque esse tipo de questão aqui é para te matar a questão rápido, fácil. Se for 4 torneiras para cima, a gente vai precisar voltar para esse tipo de propriedade matemática. Agora, bora ver como é a aplicação das questões. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório fica cheio em 3 horas. Abrindo-se uma torneira B, encherá o mesmo reservatório em 2 horas. Em quanto tempo se encherá este mesmo reservatório se abrirmos ambas as torneiras ao mesmo tempo?
Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: sempre eu vou relacionar ao tempo. E eu sei que aqui eu vou ter que fazer um produto pela soma. Olha como fica fácil. Ele fala que uma torneira A enche um reservatório em 3 horas. E uma outra torneira B enche o mesmo reservatório em 2 horas. Então aqui eu sei que é produto. E embaixo eu vou somar. 2 vezes 3, 6. 3 mais 2, 5. Quando eu fizer essa divisão de 6 por 5, vai dar 1,2 horas. Pode ser que esse resultado não esteja na tua prova. 1,2 de hora. Então, como é que você faz para achar isso? Você pega 1 hora e separa o 0,2 de hora. Como é que você vai achar 0,2 de hora? Você vai pagar 0,2 e multiplicar por 60, que equivale ao minuto. Então, vou fazer direto. 2 vezes 6, 12. Tem uma vírgula aqui. Então, é 1 hora e 12 minutos. Esse seria o gabarito da tua prova. Ou 1,2 de hora, ou 1 hora e 12 minutos. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Uma torneira é capaz de encher um reservatório em 4 horas. E uma outra torneira é capaz de esvaziá-lo em 6 horas. Estando o reservatório vazio e funcionando juntas as duas torneiras, em quanto tempo o reservatório estará completamente cheio? Então vamos lá. Na segunda questão ele fala: sempre nós vamos relacionar ao tempo. Como tem uma enchendo e uma esvaziando, existe um ralo nessa questão, eu vou fazer produto pela diferença. Então, pegando os dados da questão, ele fala que uma enche em 4 horas e outra esvazia em 6 horas. Eu vou pegar produto pela diferença. Só que se atentem nessa parte da matemática. Então aqui eu tenho que me atentar, pelo jogo de sinal, eu colocar a maior unidade sempre na frente, que é o que está esvaziando. Então, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. 6 menos 4, 2. 24 por 2 vão dar 12 horas. Muito simples e muito fácil resolver esse tipo de questão. Vamos a uma terceira questão. Uma torneira A é capaz de encher um tanque em 4 horas. Uma outra torneira B é capaz de encher esse mesmo tanque em 3 horas. Cada uma de forma isolada. Se abrirmos uma torneira C, ela é capaz de esvaziar esse mesmo tanque em 6 horas. Abrindo simultaneamente as 3 torneiras, em quanto tempo o tanque estaria cheio? Então vamos lá. Para resolver a terceira questão, sempre vai estar relacionado ao tempo. E lembra a nossa equação. Quando tu tiver 3 torneiras envolvidas, 2 enchendo e uma secando, que eu vou chamar de ralo, de R, eu posso colocar torneira 1 vezes torneira 2 vezes o ralo. E eu vou fazer a relação ralo vezes torneira 1 mais ralo vezes torneira 2 menos T1 vezes T2. Pronto, matou a questão. Agora é só colocar os números nos seus devidos lugares e pronto. Vamos lá. O tempo é igual. Tempo 1, 4. Tempo 2, 3, 6. Aí agora, o ralo. 6 vezes o tempo 1, que é 4, mais o ralo. 6 vezes o tempo 2, que é 3, menos T1, que é 4, vezes T2, que é 3. 6 vezes 4, 24, vezes 3,
aqui dá 72. 6 vezes 4, 24, com mais 6 vezes 3, 18, 42, menos 3 vezes 4, 12, aqui dá 30. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou achar um tempo de 2,4 de horas. Nós fizemos na questão anterior para saber quanto dá esse 4 de horas. Aqui nós temos 2 horas, basta você pegar esse 0,4 e multiplicar por 60, que equivale a 1 minuto. 6 vezes 4, 24. Boto 0, tem uma vírgula, então dá 2 horas e 24 minutos. Ou vem esse gabarito na tua questão, ou vem esse. Vamos para a quarta questão. Vamos à quarta questão. Um reservatório há 2 torneiras. A primeira enche em 3 horas, a segunda em 6 horas. Porém, há um ralo que o esvazia em 12 horas. Funcionando as torneiras e o ralo simultaneamente, em quanto tempo o reservatório se encherá? Então vamos lá, a quarta questão. Lembra, sempre tu vai relacionar com o tempo. Nesse tipo de questão são 3 torneiras, 2 enchendo e 1 esvaziando. Então, tu tem a torneira 1 vezes a torneira 2 vezes o ralo. Sempre vai associar ralo vezes a torneira 1 mais ralo vezes a torneira 2 menos T1 vezes T2. Sempre vai ser essa equação? Sempre. Vai mudar? Não, nunca vai mudar nesse tipo de questão. Então, vamos lá. Tempo. 3 vezes 6 vezes o ralo, que é 12. O ralo. 12 vezes o tempo 1, que é 3, mais o ralo 12 vezes o tempo 2, que é 6, menos o tempo 1, 3 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, 216. 12 vezes 3 dá 36, mais 12 vezes 6 vai dar 72, menos 3 vezes 6, 18. É um cálculo um pouco grande, mas é assim mesmo. T vai dar 36, 72, 6, 7, 8, 9, 6, 61, 70, 80, 90, 108, menos 18. Então, aqui vai dar 216 dividido por 90. Quando você fizer essa divisão, vai dar 2,4 de hora. Matou a questão. Deu 2,4. Você já sabe, da questão anterior, o resultado deu o mesmo. Vocês sabem fazer já quando dá o 0,4 de hora, que vai dar 0,4, você multiplica por 60, que dá 24 minutos. Então agora a gente vai fazer a última questão envolvendo 3 torneiras enchendo ao mesmo tempo um tanque. Vamos lá. Uma torneira A enche um tanque em 4 horas. Uma torneira B enche o mesmo tanque em 6 horas. E uma outra torneira C enche esse mesmo tanque em 7 horas. Abrindo simultaneamente as 3 torneiras, em quanto tempo encherá esse tanque? Então vamos lá. A última questão e fecha os exemplos que nós demos das equações que vocês vão utilizar. Sempre relacionado ao tempo, nesse tipo de questão, as 3 torneiras estão somente enchendo o tanque. Então eu vou pegar torneira 1, multiplicar com a torneira 2, multiplicar com a torneira 3. Lembra que quando está enchendo é sempre o produto pela soma. Então eu vou pegar torneira 1 vezes torneira 2 e vou somar torneira 3 vezes torneira 1, somando torneira 3 vezes torneira 2. Pronto. Fechou a equação. Então agora é só substituir pelos valores que ele me deu. Torneira 1, 4, 2, 6 e torneira 7.
T1 vezes T2, 4 vezes 6, mais T3 vezes T1, 7 vezes 4, mais T3, 7 vezes T2, 6. Fazendo esse cálculo aqui, 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, mais 7 vezes 6, 42. 6 vezes 4, 24, 24 vezes 7, 168. 24 mais 28 mais 42, 94. Agora é só fazer essa divisão. Quando você fizer essa divisão de 168 por 94, eu vou chegar a 1,7 de horas. A gente já aprendeu a achar esse resultado quando dá quebrado. Eu tenho 1 hora e 0,7 minutos. Então, eu vou multiplicar por 60. 6 vezes 7, 42. Então, é 1 hora e 42 minutos. Pode vir dessa forma ou dessa no seu concurso. Muito simples e muito fácil. Concurseiro, concurseira, se esse vídeo te ajudou, dá o like no canal, dá essa força pra gente. Meu nome é Marcelo Oliveira, professor de Física, especialista em técnica de estudo. Fica com Deus.